Olá pessoal, Danilo Pinheiro, eu vou mostrar para vocês a nossa parte do DP AutoRig System, que é a parte de pipeline. Ela é uma parte um pouco mais complexa e mais técnica, então vou facilitar a vida de vocês fornecendo para vocês alguns arquivos que vocês podem configurar a pipeline de vocês mais facilmente, se vocês quiserem utilizar, senão aonde vocês estiverem com o arquivo salvo, provavelmente o AutoRig vai encontrar uma subpasta que ele chama de dpdata para salvar os arquivos lá dentro, e também você pode escolher onde você quer publicar o seu arquivo, que ele vai dar saída nesse arquivo para animação, tá bom? Se você quiser continuar da maneira que você estiver utilizando no seu estúdio, não tem problema. Se você quiser integrar o AutoRig ao seu estúdio, também pode. É um pouco mais complexo, mas ele faz boas integrações, tanto com o Trello, quanto o Discord. Ele também integra com o Dropbox. Você pode fazer outras integrações com outros aplicativos, se você quiser, mas ele consegue fazer a comunicação entre esses softwares, tá? Basicamente, o que a gente vai ver é que para a pipeline do nosso AutoRig funcionar bem nessa parte de validação, onde a gente vem aqui no botão de Publisher, o Publisher e também o Rebuilder, eles são dependentes de algumas informações de pipeline. Se você não tiver informação de pipeline, não tem problema, ele vai funcionar, espero que sim, mas eu já vou compartilhar com vocês essa pastinha aqui, ó, que é uma pastinha que eu tenho lá no nosso Drive, onde a gente tem um Drive onde tem todos os projetos que a gente está trabalhando atualmente. Eu tenho uma pasta lá que é no Extra, que é essa pasta aqui, ó, Template Project, tá? Eu vou compartilhar esse Template Project com vocês, e dentro do Template Project já tem o pipeline do DP Pipeline já configurado aqui. Então, se você tiver vários projetos, você vai ter um estúdio, um Template Studio, por exemplo, e dentro aqui você tem o Project Name, tá? Você pode ter vários projetos simultaneamente. Você, quando abrir o arquivo que tiver dentro do WIP desse projeto, ele já vai carregar automaticamente as informações dessa pipeline aqui, que já estão bem configurados para o que eu estou mostrando agora, tá? Então, por exemplo, dentro do Project Name, a gente vai ter dentro de Rigging, WIP. Aí você vai ter aqui, cada uma dos assets vão ter uma pasta com o asset na nomenclatura correta lá. Eu vou mostrar um exemplo para ficar mais fácil para vocês. Então, esse exemplo aqui do estúdio Pé Grande, é um estúdio que a gente está fazendo um projeto com ele, que é o FEComércio. Ele tem já um pipeline nele, tá? Que é igual que eu vou compartilhar com vocês. Ele também tem aqui o projeto que já está em uso. Então, esse projeto, quando você entra lá dentro de Rigging, WIP, aí você tem o nome de cada um dos assets que a gente está utilizando nesse projeto. Aí, por exemplo, eu quero entrar no asset do pai. Aí você vem aqui, vai ter um arquivo aqui, onde a gente usa essa convenção de nomenclatura. Se você quiser utilizar também, vai facilitar o AutoRig a integrar melhor as coisas. Por exemplo, nome do asset _ M minúsculo para simbolizar qual a versão de modelagem que se está utilizando. Então aqui a versão de modelagem é A4. A gente sempre coloca 3 dígitos aqui para poder facilitar a compreensão, e depois tem um underscore com a versão do rig em work in progress. Então aqui a versão que a gente tem desse asset é a 31. Se a gente for salvar mais uma versão do asset, a gente vai salvar a versão 32, 33, 34 e sempre aqui dentro dessa pasta. Por quê? Quando ele publicar esse arquivo, ele vai encontrar aqui dentro do dpdata todas as informações que a gente pode ter do Publisher e também todas as informações que pode ter do Rebuilder. Então, ele vai publicar coisas para cá e vai deixar tudo mais organizado. Por exemplo, o DP History é todos os arquivos que foram feitos, as versões de Work in Progress do Rigging. Tá? Então aqui que fica. Esse é um exemplo, por exemplo. A gente teria um outro projeto para fazer, mas a gente já vai criar um projeto nessa série de vídeo tutoriais que vai utilizar esse mesmo DP pipeline aqui que eu vou compartilhar com vocês. Provavelmente vocês vão buscar ele talvez no meu blog, só para explicar para vocês. Vocês vão ali talvez no iloco.blogspot.com. Vai ter em algum lugar aqui em downloads, você vai encontrar aqui alguma coisa como pipeline, etc, tá? E a gente vai fazer o download desse arquivo aqui. Esse vai vir com essa pasta e o projeto de
template, tá? O que é que a gente tem aqui dentro do pipeline? Ele tem uma informação sobre a pipeline, que é esse pipeline info. Você pode criar o pipeline info se você quiser dentro do AutoRig, você tem ferramentas para isso. Você pode dizer qual é o webhook que você vai conectar com o Discord ou com outro aplicativo sem problemas. É só você editar esse arquivo aqui. Depois eu posso entrar nisso com um pouco mais de detalhes, mas vai ter na nossa documentação essas informações. Estou passando por alto só para a gente montar a nossa primeira pipeline mais fácil. Você pode ter add-ons nesse nosso projeto, que você vai criar e colocar eles aqui, se você quiser. Você vai ter também finishing, ou então alguns presets que você pode criar. Tudo isso que está configurado aqui dessa maneira, você poderia configurar já no DP AutoRig System. Você iria aqui nessa parte de Create Pipeliner. Quando você for no Pipeliner aqui, você tem que dizer qual drive que está o seu arquivo de Pipeline Info, qual o nome do estúdio e o projeto que você está trabalhando e configurar essas informações aqui para a sua pipeline do seu estúdio, se você quiser configurar ela. Se você não quiser configurar ela, não tem problema. Você pode deixar ela da maneira que a gente vai encaminhar para você. E se você mesmo assim não quiser usar nenhuma pipeline, também não tem problema. Ele vai salvar onde seu arquivo estiver salvo no seu HD. Tá? Então, para facilitar tudo, olha, eu vou configurar a primeira versão da nossa pipeline, porque logo em seguida a gente vai precisar trabalhar o nosso publisher e depois a gente vai estudar o rebuilder. Então esses dois são muito mais fáceis da gente entender quando a gente tem um exemplo. Então por isso que eu estou criando a pipeline agora, para a gente criar um rig com AutoRig e usar essa configuração para integração do nosso sistema, tá? Então, o pipeline poderia ser criado por aqui, ou então você vai usar aquela pastinha de exemplo que eu vou compartilhar com vocês aqui, ó. É essa pastinha, tá? Essa aqui poderia ser também um template studio, alguma coisa assim, tá? Eu acho que assim seria um nome mais adequado, porque esse aqui vai ser o nome do estúdio e dentro do estúdio vai ser o nome dos projetos, tá? Então, essa pastinha aqui eu compartilhar com vocês, vocês vão colar ela no HD de vocês. Nesse caso eu vou colar ela aqui, faço a cópia e vou colocar o nome do estúdio. Para o nosso estudo eu vou colocar como EAD, que é ensino à distância, tá? Então dentro desse estúdio nosso que a gente está criando agora, você pode pôr o nome que você quiser, é o EAD. Dentro do EAD a gente vai criar o nome do nosso projeto, só renomeando aqui. Se você tiver um outro projeto, você faz uma cópia e faz vários projetos se você quiser. Nesse caso, o nome do nosso projeto é Doc5, porque é a documentação da versão 5 do AutoRig que a gente está fazendo nessa série de vídeos tutoriais. Então, ele vai ser o Doc5. E vocês vão ver que ele já está configurado aqui, rigging, whip, que aqui vai ter os nossos arquivos, tá? Então, a gente vai criar um novo asset aqui, por exemplo. Eu vou criar uma nova pasta aqui nesse whip aqui, ó, new paste. Opa, não, copiei errado aqui, desculpa, vou dar um delete. New folder aqui, tá? Então, ó, nesse folder eu vou colocar o nome do nosso projeto que a gente estiver trabalhando, que é o asset. Então, o asset que eu quero criar agora vai ser o nosso personagem jovem, tá? Aqui vou dar um F5 para ele sair com aquela pastinha ali, eu vou deletar isso que eu colei errado, tá? Então, ó, o personagem jovem, ele tá dentro do nosso estúdio Doc5 Rigging Work in Progress. Aí tem o nome do asset, dentro do nome do asset aqui a gente vai criar o nosso arquivo. Eu vou trazer o arquivo para cá agora. É o arquivo qual que eu vou trazer? O arquivo de modelagem. Normalmente quando a gente recebe um arquivo de modelagem, a gente põe ele lá dentro do data, que é dentro aqui do Doc5. Tem o data from client, por exemplo. Então, é assim que eu faço. Eu coloco a data que a gente recebe o nosso arquivo aqui, 2025, hoje é 11/11, e aqui eu coloco o nosso arquivo de modelagem. Então, eu vou trazer o arquivo de modelagem, ele está nessa outra pastinha aqui, ó. Ele está lá na pasta onde eu estava construindo ele, que é aqui dentro do testing, e aqui a gente tem o jovem, por exemplo, tá? Ele é o modelo 13, tá vendo? Então a gente vai copiar e colar esse arquivo aqui. Quando ele colar esse arquivo aqui, esse arquivo a gente vai guardar ele como um histórico de recebimento do nosso modelo.
e a gente vai partir o rig, começar o rig a partir dele. Então, vou copiar ele aqui, vou colar ele lá no nosso Doc5, no caso, dentro do Asset em Work in Progress de rigging, tá? Então, eu vou colar ele aqui. Aqui a gente vai entrar com a nomenclatura correta dele, que é a nomenclatura que o AutoRig espera que ele tenha, igual aquele exemplo que eu mostrei do Pi. Então, aqui o nome do asset começa e depois tem um underscore com M. Esse M a gente segue com 3 dígitos para dizer qual é a versão de modelagem. E aqui a gente coloca um underscore V e a versão do rig que a gente vai começar a trabalhar. O que acontece quando a gente tem isso? O AutoRig consegue identificar qual a versão da modelagem, qual a versão do rigging. Na hora dele publicar, ele já vai pôr essas informações numa imagem, onde a gente vai ter o nome do estúdio, o nome do projeto, a versão do Maya, etc. Ele já vai ter isso tudo mais configurado na hora dele trabalhar e publicar corretamente. Quando a gente tiver isso daqui, se a gente abrir o nosso arquivo agora nesse diretório, eu vou lá dentro dele aqui, ó, ele está aqui no EAD, Docs, Rigging, WIP, Jovem. Vocês vão ver que quando eu abrir esse arquivo, ele vai preencher para a gente aqui a informação do asset do Rebuilder e também vai informar qual a pipeline que ele está configurado. Ó, porque a gente já tem aquele arquivo de pipeline info dizendo para a gente essas informações para ele preencher. Então, a gente tem um asset que é o jovem, a gente tem a pipeline, que é a pipeline do Doc5, e esse aqui é o Maya Project. Não importa muito para a gente no DP AutoRig System qual o projeto do Maya que está configurado. Se a gente for querer configurar aqui o Maya Project, simples, só a gente configurar. Se quiser para o mesmo diretório onde a gente está utilizando o projeto, não tem problema, mas o pipeline ele já é capaz de identificar ele aqui. Tá? O que isso é útil para a gente? Isso é útil porque todos os dados que o Rebuilder for importar e exportar de informação ou o Validator for utilizar para publicar o arquivo, como por exemplo aqui a gente vai entrar aqui no Publish, quando clicar no Publish ele já vai preencher para a gente aqui, ó, aonde que ele vai salvar o nosso arquivo. Então no caso ele está indo dentro do Published. Aqui é o caso nesse projeto, esse aqui não, esse aqui a gente pegou o modelo. Nesse projeto aqui é onde a gente vai ter os arquivos publicados, tá? Para enviar para a animação. E ele já orienta a gente aqui qual que é uma boa nomenclatura para o arquivo publicado. A gente preencheria aqui com o comentário e clicaria em Publish para ele dar saída nisso, tá? No momento em que a gente tiver o asset pronto, a gente vai fazer a utilização dessa ferramenta e aí a gente vai aprender melhor sobre o Publish. Agora a gente está se concentrando na pipeline. Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem aprender mais sobre o que o pipeline do DP Pipeline faz, entre em contato com a gente vai esclarecer e ajudar a integrar isso no estúdio de vocês. Se vocês já tiverem conhecimentos de programação e R&D, que a gente chama, né, que é pesquisa e desenvolvimento, aí você pode abrir esses arquivos aqui e você já vai facilmente compreender o que cada um deles fazem para poder integrar no estúdio. Mas a gente dá esse suporte mais como uma forma de auxiliar você a colocar a nossa ferramenta na pipeline. Então, com essa configuração ajustada, no próximo vídeo a gente já vai dar início a um asset valendo. A gente começa a fazer um asset já para aprender como que a gente vai utilizar o Rebuilder, como que vai utilizar o Publisher. Isso aí, com a nossa pipeline configurada, vai ficar mais fácil da gente aprender as ferramentas do DP AutoRig System, tá bom? Então, espero que tenham entendido. Muito obrigado. Valeu.